Agora a gente vai passar para a mesa redonda, com o título Ações de Combate à Influenza Aviária. Então, para a mesa redonda, a gente vai convidar os dois palestrantes, que é a Caroline de Freitas e o Felipe, vou ter um branco, e também quer chamar os outros? Que aí a Michelle já apresenta também nossos outros convidados. Nossos convidados, então, para a mesa redonda é a médica veterinária Thaís Omari. Ela é colega auditora Fiscal Federal Agropecuária de Agricultura, formada pela UBRA, especialista em defesa sanitária animal e atualmente mestranda de ciências veterinárias pela UFRGS. E ela coordena o Programa Nacional de Sanidade Avícola aqui na Superintendência Federal da Agricultura e Pecuária no Rio Grande do Sul, integrando a coordenação de Integração Internacional em Saúde Animal, do Departamento de Saúde Animal do MAPA desde 2023. Outra mais. Convidando também o professor Vladimir Nascimento, que é médico veterinário, PhD na Grã-Bretanha. Ele fez estágio de formação profissional na Universidade de Oxford e na Faculdade Veterinária de Cornwall. Atualmente, ele é professor titular da cadeira de Medicina de Aves do Departamento de Medicina Animal da Faculdade Veterinária da URGS e diretor da Faculdade de Veterinária da URGS. Membro do Comitê Estadual de Sanidade Avícola do Estado do Rio Grande do Sul desde 1996. Eu vou passar a palavra, então, para a Caroline de Freitas para fazer a mediação dessa mesa redonda. Muito obrigada novamente, Michelle. Então, vamos às perguntas. Vamos iniciar, então, uma rodada de perguntas gerais. A primeira pergunta que eu faço a vocês é com relação à influenza aviária. A influenza aviária, ela deixou de ser apenas uma questão sanitária pontual e ela passou a impactar diretamente a economia, o comércio internacional e também a percepção do consumidor. Como vocês avaliam o cenário atual da doença no Brasil e também no nosso estado, Rio Grande do Sul? Vamos começar com a doutora Thaís Barnassi, por favor. Bem, primeiro, boa tarde, pessoal. Gostaria de externalizar aqui a satisfação desse convite. Então, publicamente, obrigada à CIFORG pela oportunidade da saúde animal e do Ministério da Agricultura e eu estendo aqui o Serviço Veterinário Oficial também para os colegas do Estado, de nós termos um tempo com esse público tão ativo, tão atento, futuros colegas médicos veterinários, provavelmente aí uma oportunidade na agricultura para exercer as suas funções e a gente ter tocado de alguma forma com essa excelência nas apresentações aqui dos convidados. Então, muito obrigada pela oportunidade. Voltando à questão da pergunta da Caroline, realmente a influenza hoje, como bem dito por vocês, ela está em todos os continentes. A gente tem um desafio diante de um vírus com potencial de mutação muito grande. Então, a nossa maior ferramenta de combate é a prevenção. São as medidas de mitigar a probabilidade do vírus adentrar no nosso sistema produtivo, se estabelecer e ainda disseminar. E por isso que as medidas de biosseguridade são hoje institucionalizadas através da legislação federal, estadual e devem ser observadas por todos nós, desde o produtor aos médicos veterinários extensionistas. Considerando que o Brasil, a partir de 23, detectou o seu primeiro caso em aves silvestres, sabendo que o papel das aves silvestres
ele realmente é relevante na disseminação dessa doença. Muitas delas convivem com o vírus, transmitem o vírus e não adoecem, muitas já adoecem, e estão, né, livres por todos os territórios. Nós temos uma localização geográfica que também, em especial o Rio Grande do Sul, apresenta um ecossistema favorável, tanto pelas rotas das aves silvestres, quanto a quantidade de coleções de águas, a proximidade, barreiras internacionais, fronteiras internacionais, né? Então, a condição hoje para o país é de atenção, e eu diria que para o Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos de forma mais efetiva, ainda mais, justamente por essas características ecológicas do nosso estado, pela localização, praticamente um único ecossistema, como Uruguai e Argentina, as rotas migratórias, mas eu diria que, ainda que nós estejamos numa situação de alerta, nós podemos entender que hoje o serviço veterinário, associado à integração com o setor produtivo, com o setor acadêmico, vem enfrentando com sucesso esses desafios. Tanto que nós não tivemos uma transmissão sustentada, como nós já vimos em alguns outros países, né, em outros territórios. Então, eu diria que hoje a situação ela é preocupante, ela é de atenção, Caroline, e eu acho que a gente deve reforçar ainda mais o entendimento do básico, como essa oportunidade, transmitir a importância de aplicar medidas de mitigação ou medidas de biosseguridade no nosso sistema de produção, seja qual for, do confinado ao não confinado, do tradicional ao orgânico, saúde das aves, ou saúde dos animais suscetíveis, ela tem a mesma abordagem. Então, eu daria essa consideração em relação à tua pergunta. Nós estamos numa situação de atenção, nós devemos seguir as medidas de mitigação e de biosseguridade, em especial porque nós conseguimos enfrentar com sucesso, somando essa questão do diagnóstico precoce, né, do produtor, do seu veterinário, reconhecer a anormalidade naquele sistema produtivo, rapidamente conhecer o caminho da notificação ao serviço oficial, um serviço robusto, maduro, que soube atender, associado a uma comunicação de qualidade, e por isso o meio científico, o meio acadêmico, tanto na área de diagnóstico quanto na comunicação, em todos os suportes, e o enfrentamento com sucesso na compreensão daquela ocorrência. Tanto que nós não tivemos outras unidades de produção inseridas. Então, para não me alongar, porque eu me deixar eu falo demais. Muito obrigada, doutora Thais. Agora, por favor, professor Vladimir, com as suas considerações. Obrigado, doutora Carolina. Inicialmente, queria agradecer o convite e dizer da minha satisfação em poder estar aqui com esse nosso público de gente jovem também, como alguns outros que são jovens há mais tempo aqui junto com a gente. Mas não posso deixar de fazer uma observação que eu e a Thais estamos fazendo ali, a qualidade da apresentação dos nossos colegas. Nós ficamos, eu em particular, e professor é chato, né? Professor para elogiar apresentações e aulas, a gente não larga para qualquer um. Parabéns para vocês dois, adorei a palestra dos dois, e eu diria assim que nós não estamos só bem do ponto de vista técnico para enfrentar as situações de risco, nós estamos também muito bons em comunicação. Parabéns mesmo. Quanto à pergunta, eu diria que nós tivemos uma preparação em tempos de paz, digamos assim, muito boa, muito bem feita. O Brasil já vem há quase 20 anos se preparando para essa situação. Eu me lembro que a gente dava aula sobre isso aqui na faculdade, a gente sempre deu aula sobre influenza, em função da importância da doença, mas a gente sempre chegava no início da aula e dizia é uma doença exótica no Brasil. Então, nunca aconteceu, não temos muito problema, mas a gente sempre passou a informação. Esse dia chegou, né? Nós acabamos tendo a ocorrência aqui, primeiro em aves silvestres e depois em aves comerciais, mas o tempo de ocorrência, entre a ocorrência de aves silvestres e a ocorrência em aves comerciais,
Nós levamos quase 2 anos entre uma situação e a outra. Já nos Estados Unidos aconteceu em questão de 2 meses entre uma e outra. Então, tem a ver com a situação deles, que tem mais rotas migratórias por lá, eles têm mais situações de risco. O país referiu a nossa posição geográfica, uma posição problemática, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente sempre fica pensando, né, que nós temos que evitar que o vírus entre dentro do aviário, né, ou entre em contato com as aves. Mas tem uma outra coisa que a gente quase não se dá conta, é que nós temos que evitar que ele saia de dentro do lugar onde ele entrou. Ou seja, se ele chegou a entrar num local de criação comercial, como foi o caso aqui no Rio Grande do Sul, uma das grandes dificuldades que se teve, um dos grandes desafios que aconteceram foi, muito bem, deu positivo. Como é que a gente evita que esse agente infeccioso saia de dentro desse local onde ele ocorreu, onde ele teve uma mortalidade altíssima, né? Os animais, a grande maioria afetados, né? Com sintomatologia, com mortalidade. Como é que a gente faz para não sair? E aí entrou o serviço social, junto com a associação, com a ASGAV, com a associação de produtores, dando suporte, muitas vezes suporte material para que isso acontecesse. O Dr. Felipe falou da questão dos órgãos de segurança, né? Foi necessário que a brigada entrasse, que a polícia rodoviária entrasse, que os bombeiros entrassem em ação, porque precisava de água, justamente para fazer a desinfecção dos veículos que passavam nas barreiras, para fazer a própria barreira, né? Então, assim, mobiliza literalmente centenas de pessoas foram mobilizadas. Essa possibilidade que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, de trabalhar em conjunto, secretaria, ministério, órgão de segurança, associação de produtores, tudo isso fez com que a gente conseguisse realmente, depois dos 28 dias, considerar aquele foco destino. Nós estamos sempre alertas aqui no Estado, né? Então, Thaís mencionou a nossa preocupação permanente. Agora tivemos casos no zoológico. Felizmente não eram de influenza, mas poderiam ter sido. A gente está sempre com os olhos abertos. Agora nós estamos no mês de maio e junho, nós temos um risco um pouco maior. Então, é sempre nosso descanso, é sempre a eterna vigilância, ou seja, nós vamos estar sempre de olho nisso, porque a gente sabe que pode acontecer. Aconteceu no nosso vizinho na Argentina, aconteceu agora há pouco no Chile. Se nós formos olhar, aconteceu no Equador, Peru, aconteceu em todos os países praticamente aqui no nosso entorno. Então, sempre vigilantes e, felizmente, com o nosso serviço social de alta qualidade. Agora, por favor, doutor Felipe. Depois de ouvir, né, os meus colegas, satisfação, professor, de compartilhar também com a Thaís, já tive outras oportunidades. E pensar em biosseguridade, pensar em influenza aviária, depois de toda essa história, como falamos já na apresentação, há bem pouco tempo atrás era exótico, não existia. E de repente aquilo que parecia tão distante, ele bate a porta das nossas casas, e aquilo que parecia um e-mail de alerta para o serviço oficial, porque recebemos. Olha, a influenza aviária na América do Norte, Central, veio descendo, e quando aquele e-mail chegou, parecia algo tão irreal, porque até então nós estudávamos a influenza como algo longe demais. E quando nos deparamos com o primeiro resultado dentro do Estado e nos enxergamos como um serviço oficial que teve a capacidade de responder, surgiu um alerta. Poxa vida, nós conseguimos lidar com aquela situação. No entanto, em nenhuma das demais repetições que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, a história foi igual. Não houve um único momento em que a resposta pronta nos auxiliou. As ferramentas estavam mais afinadas, a equipe preparada, nós estávamos já com muitos treinamentos, então a prática, de uma forma geral, nos facilitou obter resultados em menor tempo. No entanto, a conclusão que nós podemos dizer, se eu pudesse trazer um olhar que resumir isso tudo, é que a nossa capacidade de comunicação, confiança e de entendimento talvez seja o maior diferencial que temos. Quando nós nos enxergamos enquanto sociedade, enquanto serviço, valorizando cada elo dessa cadeia, cada indivíduo desse processo com a sua importância. E conseguimos notar que isso foi a tal ponto relevante que a subsistência, aquele pequeno produtor, conseguiu notificar uma inspetoria, eu posso falar isso com muita propriedade, foi a inspetoria que eu atuava. Olha, aquele pato
ficou com o pescoço torto e a asa caída. Poderia ser qualquer outra coisa, mas ele avisou porque ele se sensibilizou e próximo àquela casa, aquele terreno, existia um galpão. Então, quando nós chegamos a esse ponto de sensibilidade de um indivíduo, porque a nossa comunicação ela tem funcionado, entendemos que é um processo, na verdade, nós precisamos sempre afinar nossos instrumentos, mas principalmente, quando nós enxergamos aquilo que está à volta, nós temos a capacidade de nos prevenir. E entender que a importância de uma ação, ela pode influenciar um país inteiro. Temos notado, principalmente nas experiências mais dramáticas, e nós não gostamos de vivenciá-las, mas ao mesmo tempo fazemos delas a oportunidade das nossas ações futuras, o quanto o emocional dos indivíduos que passam direto ou indiretamente por situações como essas fica afetado. Seja daqueles que trabalham naquela granja, seja daqueles que estão indiretamente ligados pensando: posso comer carne ou ovo? E ainda vivemos em uma nova fase das fake news, porque dentro dos pilares da educação sanitária, como precisamos trabalhar desinformação das diversas formas. Então, nesse sentido, conhecer é muito importante e nos conhecermos também enquanto serviços, autorizando cada um dentro do seu papel, com a sua importância e acreditando que é um trabalho de valor conjunto. Sozinho ninguém consegue nem superar e tampouco prevenir. Perfeito. Pegando o gancho que o Dr. Felipe comentou agora há pouco, com relação ao acompanhamento dos planos aviários na América do Sul e em outros locais, eu gostaria que vocês comentassem quais foram os maiores aprendizados desde o início da ocorrência da influenza aviária, em especial no Brasil, e especialmente no caso que nós tivemos positivo do foco aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que a gente pode começar essa rodada com o professor Vladimir. Eu acho que a aprendizagem, na verdade, ela segue uma sequência do que a gente já vinha fazendo, ou seja, treinamento, ter a documentação adequadamente atualizada, ou seja, os manuais de procedimentos, porque talvez o grande diferencial que a gente tenha tido seria que nós tínhamos um caminho para seguir, ou seja, nós tínhamos uma rota que estava especificada já no manual de procedimentos, que é um manual operacional, ou seja, definir exatamente o que cada um deveria fazer. Evidente que, na prática, o que está escrito nem sempre é tão simples assim de aplicar, porque precisa de várias questões operacionais, de apoio, etc. Mas saber o que fazer e a pessoa poder ter pensado no que fazer num período em que tu não estava com o vírus na tua porta, já faz uma grande diferença. E eu diria assim que a gente nunca deve brincar ou minimizar situações. Eu me lembro que eu ouvi algumas vezes, quando deu na Argentina, que é um lado, um pouco antes, uns meses antes, acho que um ano antes, tinha dado em um lote de reprodutores, Mar del Plata. E eu me lembro que muita gente brincava: mas como é que esses argentinos deixaram entrar em grande reprodutora? Pelo amor de Deus, o lugar mais cuidado e mais protegido e tal. E aí nós fomos ter aqui uma grande reprodutora. Então, assim, pagamos o nosso pecado. É uma coisa que, enfim, acontece. Mas, então, assim, nunca se está livre de uma situação que possa acontecer. E, basicamente, eu diria assim que a aprendizagem foi de saber que nós estávamos fazendo a coisa certa antes da coisa acontecer, e mais o conjunto todo de aprendizagens e dificuldades que foram encontradas, que hoje elas fazem parte da memória e de todos os registros que foram feitos desde lá. Então, eu tenho certeza que, se daqui a 40 anos por isso acontecer de novo, espero que seja isso, nós vamos estar muito melhor aparelhados e muito melhor digamos, operacionalizados do ponto de vista de quem faz o quê e quem vai ajudar no quê, baseado no que a gente pensou. Que, aliás, foi, digamos, ajudado pelo caso da Newcastle, que foi um pouco antes. Né? Então, o caso da Newcastle foi o treino, né? O jogo treino, embora não é um jogo treino daqueles arranca-toco, né? Não foi tão simples assim, mas no segundo, que esse era para valer mesmo, a gente já está um pouquinho treinado. É isso, por favor. Eu ratifico toda a fala do professor Vladimir, claro, mestre sempre, né?
muito maior ainda para mim, dupla satisfação, sempre foi meu professor e agora meu orientador. Exatamente, eu acho que a gente ter o exercício prévio, ter trabalhado por muito tempo, de forma tanto em procedimento como estrutura, né? O Ministério da Agricultura aportou recursos para equipar algumas unidades da federação, os estados também cresceram com o seu grupo técnico, com as suas legislações, com suas capacitações, e eu falo Brasil como um todo, em especial Rio Grande do Sul, a gente tem a graça de ter boas escolas de medicina veterinária no nosso estado, oportunidades, um setor produtivo expressivo que faz com que a gente corra junto com o setor, aprenda mais. Então, eu acho que esse preparo todo de estrutura, de procedimentos, de regulamentos, ajudou muito, é um ponto que eu destaco, né, nessa ocorrência, que nem tudo que está... A gente vai enfrentar coisas que não estão escritas, sem dúvida, e aí é o que disse o Felipe, a gente precisa ter a maturidade de saber como conduzir, reconhecer e em especial, valorizar cada elo nesse enfrentamento, e a gente precisa de uma atividade conjunta multidisciplinar. Nós integramos o meio ambiente, a saúde humana, a saúde veterinária, o setor produtivo, a academia, como eu falei, os serviços veterinários, que foi uma conjunção. Então, essa conjunção é um grande ensinamento. A gente faz melhor quando a gente faz juntos. E a gente sabe o que a gente tem que fazer. Outro grande ensinamento é o básico. Sem dúvida, professora, eu fui uma que mordia a língua quando disse como que entra a influenza numa granja de reprodutores em que o nível de biosseguridade, de exigência legal é muito maior. Mas entra porque é uma oportunidade do simples, é um trocar de botas, é uma cerca, quer dizer, uma tela, é uma coisa, é um simples. Então, eu acho que um outro grande ponto que eu destaco é voltar o olhar para o básico. E o Brasil faz muito bem feito. Em termos de biosseguridade, nós somos modelos para os Estados Unidos, para outras grandes produções avícolas. E eu acho que é um dos fatores também que a gente vem tendo melhor resultado do que outras regiões. Os produtores estão cada vez mais convencidos, mudando, entendendo que tem que internalizar o conceito da biosseguridade e aplicar ela, a gente aplica no dia a dia. Eu aplico na minha casa, porque é isso que vai evitar doença, gripe, enfim. Então, eu acho que esse é um outro ponto que eu destacaria, viu, Caroline? Ter o treinamento, ter as referências legais, a integralidade das ações, transparência na comunicação, a responsabilidade do setor. Eu destaco uma coisa muito importante que tem que ser dita. Nós tivemos também sucesso na ocorrência, nas duas ocorrências que tivemos, e tem mérito do setor produtivo que de pronto ele identificou as rotas dos seus caminhões, as pessoas que acessaram a granja, e ele já proibiu mais movimentos. Ainda que nós, como serviço oficial, tenhamos a prerrogativa de atender e de pronto interditar aquela granja, também é responsabilidade médica do setor produtivo que já identificou suas rotas, seus caminhões, restringiu o movimento, porque é o que poderia estar contribuindo com o espalhamento. Eu destacaria esses pontos, são muitos, né? Lidar com o emocional, Felipe, para mim foi um dos maiores desafios. Eu realmente me comovia com o tanto que eu escutava das pessoas preocupadas com as suas vidas em termos de sustentar suas famílias, risco de saúde daqueles que trabalhavam diretamente, e a viabilidade de um setor, né, de um Estado, de uma economia nacional. Então, eu acho que tratar com o emocional foi um grande desafio, e eu fico muito feliz, hoje eu posso até dizer, trago aqui que nós estamos tocando, o brasileiro está sensível ao risco que é a influenza para o Brasil, considerando a agricultura um grande carro-chefe na economia nacional.
Por quê? Porque nós tivemos agora uma ocorrência em aves domésticas de subsistência no Pará, numa região muito remota, pessoal, que para chegar tinha que ter embarcações, e vejam que lá o produtor não, né? Aquele morador que tinha no seu terreno aves, ele percebeu as aves doentes e ele soube notificar os serviços da sua região. Então, eu vejo destaque isso, que bom, eu acho que a gente está sabendo comunicar. E toda vez que eu escuto palestrantes assim, eu tenho certeza que a gente está comunicando bem. Doutor Felipe, por favor. Feitas as considerações anteriores, e também concordo com todas, e são notórios esses resultados, mas dá para se dizer que, dentre as informações que ficam, é que nós nunca conseguimos prever o que pode acontecer. O que significa dizer que nós temos que ter uma sistemática de preparo 24 horas por dia. O nosso grau de sensibilidade ele ficou muito maior, porque já conhecemos agora aquilo que está à nossa volta. E, ao mesmo tempo, se percebe que isso foi compartilhado também por várias camadas da sociedade. A integração entre serviços. Isso é com a agricultura? Não, nós temos com as universidades um contato muito grande, as secretarias da saúde, que vão a nível de um município monitorando aqueles indivíduos com contatos diretos ou indiretos, por exemplo, com uma granja. Foi algo tão positivo, porque quando nós estamos lidando com doenças que podem trazer esse pânico social, e na comunicação de risco a gente tem que lidar com isso diariamente, eu trago o exemplo de Montenegro. Nós tivemos na escola que trabalhamos 2 questões. Uma delas que as pessoas estavam com as síndromes respiratórias agudas, típicas do período. Então, lotaram o sistema de saúde pensando, perigo em gripe aviária. Então, sobrecarregou um sistema. Ao mesmo tempo, naquela escola, as crianças desenvolveram uma espécie de dermatite, uma lesão de pele avermelhando. Gripe aviária. Não é a gripe aviária. Se acionou a saúde, as equipes que descobriram que era uma parvovirose humana. Então, a culpa era dos cachorros. Explica, não era uma zoonose, não passava. Então, no meio de uma situação como essa, os profissionais que trabalham têm treinando, inclusive, para manter esse foco, porque diante de uma comoção popular nós podemos ter muitos problemas. Tivemos, por exemplo, falando assim das lições que ficam, lidar com aquilo que é inesperado. Exemplo, a fuga das galinhas. Eu não trouxe hoje, mas eu tinha um slide de um desenho, porque se criou uma notícia que iriam matar todas as galinhas da cidade. E as pessoas têm apego aos seus animais. Então, eles estavam com uma rota de fuga para as galinhas para o apartamento de alguém. E foi na escola perifocal, conversando com os professores, e é muito interessante para aqueles que vão trabalhar, fazendo assistência a campo, para os técnicos da área, os professores se prepararam para os receber. Hoje, o serviço oficial foi lá para conversar sobre a doença, para protegê-los. E eles contaram, vocês não vão matar as galinhas? Não. De onde surgiu isso? Aí nos mostraram o vídeo, a história e a tal da rota. Isso tudo nos mostrou que a confiança no serviço nos fez, inclusive, evitar problemas futuros. É muito complexo dizer o que fica de lição como se fosse realmente uma única lição, como o professor e a Thais trouxeram. São tantos pontos tão positivos, apesar de serem histórias dramáticas, ninguém quer vivenciar um foco, sobretudo na sua propriedade. E talvez, se eu pudesse trazer como comentário final sobre isso, não há endereço certo para uma doença como essa. Ela é a granja ruim. Eu também pensei, como assim esse caso de Montenegro? Não existe uma classificação que eu possa dizer, não, vai entrar na granja do Felipe porque aquela granja é muito... Não tem endereço certo. Tem talvez aquela falha, aquele ponto que talvez eu não tenha observado, e é por ali que muitas das vezes aquele portãozinho, e quantas vezes o portão é lindo, a granja é nova, investimento financeiro altíssimo, mas ficou uma fresta, passa um pincherzinho, passa um pequeno cão. Então, esse detalhe nos faz pensar que nós somos, às vezes, quase investigadores dos detalhes, mas é para proteção. Então, acho que como mensagem final dessa pergunta é exatamente isso. Há um almanaque de tantas lições. É o dever de casa que o serviço oficial faz. Eu tenho certeza que cada produtor, como cada técnico, também tem as suas lições pensando. Aqui eu reforço, aqui eu observo, porque já temos alguma experiência.
e principalmente estarmos a postos a qualquer momento. No nosso último grande foco, estávamos em esteio para uma reunião no dia seguinte, e então o telefonema para tudo. Vamos montar o dito QG. Saímos daquela rota e já estávamos a postos em propriedade, fazendo vigilância. Não se perdeu um minuto. Então, talvez a lição seja essa. Em uma doença com espalhamento, como disse o professor, se entrou, não pode sair. Então, felizmente, dá para se dizer que, em conjunto, com produtores muito receptivos, com profissionais muito qualificados, também na iniciativa privada, essa vigilância, ela não perdeu tempo. Eu acho que todo sucesso, e talvez essa seja uma grande lição, é isso, é nos enxergarmos que a sociedade só trabalha em conjunto. Perfeito. Bom, já recebi um aviso de que nós estamos atrasados. A ideia era, do segundo bloco, fazer perguntas mais direcionadas para vocês, e eu ia fazer uma série de perguntas, mas eu vou então fazer uma pergunta direcionada a cada um dos senhores. Começando com a doutora Thais, a agricultura orgânica, ela possui características muito particulares, como o acesso das aves às áreas externas e, consequentemente, nos piquetes. Como equilibrar as questões relacionadas ao bem-estar animal e à biosseguridade frente ao risco da influenza aviária e outras enfermidades avícolas? Difícil essa, né? Vamos lá. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, ele tem que ter ele pode e deve ser aplicado independente do sistema de produção, porque a gente está trabalhando com saúde dos animais que geram alimentos. Saúde está diretamente relacionado com bem-estar animal. A questão de medidas de biosseguridade, elas vêm para salvaguardar essa saúde, salvaguardar, portanto, o bem-estar. Se o sistema produtivo ele expressa esse acesso a áreas externas e as áreas externas oferecem mais vulnerabilidade, nós temos que pensar quais medidas de mitigação nós podemos usar compensatórias. Não existe só um fator para considerar aquela produção orgânica, e eu peço até que os meus colegas aqui, a Michelle, Mapa, colaborem, se eu estiver deixando de abordar alguma questão, mas um setor orgânico envolve muito mais questões. Então, não é somente o acesso ao piquete. Talvez eu possa, em épocas de maior risco, por conta das rotas migratórias ou pelas ocorrências, adotar um enriquecimento dessa produção em ambiente fechado, né? Dar condições para que as aves expressem a sua naturalidade dentro de um ambiente temporariamente fechado, por exemplo. Ou, ainda assim, adotar o acesso a essas áreas externas em condições que não tenham ali atrativos das aves silvestres, como açudes, como alimento, talvez em horários não tão prolongados. Eu acho que vale daí daqueles especialistas que assistem essas produções e dos seus produtores que possam adotar medidas compensatórias para minimizar, porque se nós simplesmente na frieza do protocolo, não preciso que acesse o piquete, e eu sei que o piquete, por exemplo, é numa área próxima a uma riqueza de biodiversidade, ou seja, próximo a um sítio de aves migratórias. Eu estou incrementando a probabilidade de essas aves terem contato e eu levar a doença para dentro da minha produção. Se eu levo, eu estou quebrando a questão do bem-estar. Além daquele plantel, eu estou causando um impacto econômico naquele produtor, inviabilizando um setor que emprega, que alimenta. Entretanto, então, eu acho, Caroline, que é um desafio, mas ele não é inviável. Eu acho que existem maneiras de se adequar um setor que possa atender os seus preceitos de orgânicos, ainda que restringem em alguns momentos as aves, se assim é a situação externa indicativa. Perfeito, doutora Thais. Juntando essa questão, professor Vladimir, eu gostaria que o senhor explicasse
se existe algum período do ano que é considerado um período mais crítico com relação a esse risco sanitário aos sistemas orgânicos, com acesso aos piquetes, relacionado à questão das aves silvestres, ou não existe essa questão? Existem períodos, normalmente final de outono, início de inverno, então pega justamente o nosso mês de maio e junho, no nosso estado, seria um momento crítico em função da movimentação das aves, e depois, no segundo semestre, novamente a mudança do inverno para a primavera, de novo, tem lá para setembro, agosto, setembro, também tem um outro momento relativamente crítico. Então, o Dr. Thais abordou bem a questão de que a gente tem que prevenir por uma questão de bem-estar animal, inclusive. Porque o Dr. Felipe até começou a mostrar algumas imagens dos animais doentes, né? Mas em função do tempo a gente tivesse que acelerar um pouquinho. Mas o efeito que dá nas aves é a doença mais terrível que a avicultura pode ter. Não existe nenhuma doença que tenha tanto efeito negativo, do ponto de vista de sintomas, de sofrimento das aves, do que essa. É uma doença que ela é definida na literatura como pantrópica, porque ela pega todos os órgãos praticamente. Então, se a gente vai dar aula sobre isso, a gente mostra um órgão, outro órgão, e vai fazendo praticamente uma aula de anatomia, porque todos os órgãos são afetados com hemorragia, vai ter dificuldade respiratória, vai ter diarreia, vai ter estomatologia nervosa, vai ter tudo que vocês podem imaginar. Então, é um vírus violentíssimo para as aves. E a gente, às vezes, comenta assim que se um dia esse vírus se adaptasse com a facilidade, por exemplo, que o H1N1 tem para nos afetar humanos, se houvesse uma junção do H1N1 com a facilidade que tem nos humanos, com o H5N1 das galinhas, com o efeito que ela tem nas galinhas, esse H5N1, se houvesse essa junção e essa junção pudesse nos afetar, nós iríamos achar que a Covid foi uma brincadeira de criança. Porque é uma coisa, assim, uma coisa devastadora. Felizmente, nós temos vacina para H1N1, que pelo menos dá algum tipo de proteção. Nós temos alguns medicamentos, coisa que não tinha para Covid e assim por diante. Por enquanto, estamos talvez um pouco longe disso acontecer, mas sempre é importante a gente ter cuidado. Então, voltando à pergunta, sim, existem momentos de risco, e esses momentos têm que ser cuidados, mas a vigilância tem que ser quase que o tempo inteiro. Perfeito, obrigada, professor. E, doutor Felipe, pensando em toda essa questão da agressividade da doença aos animais e, consequentemente, ao bem-estar das aves, quais os pontos que mais preocupam o Serviço Veterinário Oficial quando tem uma fiscalização em um estabelecimento orgânico? Quais são as maiores falhas de biosseguridade que preocupam? Quando nós pensamos em biosseguridade de uma forma geral, eu poderia dizer, sem medo de errar nesse sentido, que essa informação é muito comum a todas as aves. O olhar do serviço oficial vai ser sempre no sentido dessa preocupação em pensar: existe a possibilidade de uma ave de fora ter contato com uma ave saudável? Como bem colocou o professor, é uma doença que, quando presente, ela afeta, ela é muito sistêmica. Então, para o serviço oficial, nós podemos fazer coletas de todos os sistemas que estão disponíveis, praticamente. Então, esses olhares que nós temos da cerca ao silo, ao local onde essa água está armazenada, a capacidade daquela unidade produtiva entender a importância da troca desses calçados, de ter organizado todo o seu sistema documental, ela enxerga no orgânico, sim, também, tendo em vista que é uma produção, mas como ela enxergaria a área comercial não orgânica. Por quê? No momento em que uma única ave adoece, independente do sistema produtivo, todo o sistema em si ele vai ser influenciado por aquele resultado. Então, os nossos olhares hoje, se pudesse fazermos o que mais encontramos? Aquelas fotos foram muito recentes, eu estava presente. Os cercamentos são pontos ainda muito sensíveis de observar. Não apenas aquele rompimento que ocorre de um dia para o outro por um acidente qualquer. Um galho caiu, muito comum. Mas, às vezes, aquele costume, não, é só a cerca. Daqui a pouco eu conserto. E faz parte, porque a dinâmica de vida das pessoas ela é muito exaustiva. Então, é no detalhe. E, principalmente, cercas, telas, controle de roedores são pontos ainda
que encontramos com necessidade de observação, como aquelas oportunidades de melhoria, que apesar de serem muito comuns, são simples, não que não sejam trabalhosas, ninguém aqui quer diminuir o esforço de ninguém, como eu disse. A coisa mais simples é dizer, olha, tem um buraquinho, precisamos de uma passarinheira. Mas é complexo, você tem escada, você coloca passarinheira, exige um trabalho, e obviamente isso precisa ser considerado. Mas, normalmente, e aí a sua fala anterior, o básico geralmente converge para os nossos principais pontos de observação. Cerca, telas, as desinfecções, entradas e saídas da granja, porque as peculiaridades de uma criação são ajustadas por seus grupos técnicos de acordo com cada legislação. Mas aquilo que é comum, que a nossa história vem nos mostrando, é o quê? De alguma forma esse vírus é. Então, tudo aquilo que possa tornar aquele local vulnerável vai ser um ponto de observação. E ainda hoje nós encontramos, aí eu digo, independente do sistema, alguns pontos que precisamos rotineiramente trabalharmos em conjunto. Sobretudo, esse isolamento, que em tese hoje já deveríamos estar com isso mais superado, mas ainda encontramos no dia a dia, tanto em vistorias, revistorias, e a comunicação, que é algo realmente muito importante. A gente até entende que muitas das vezes se olhava o papel do fiscal como o fiscal é aquele que multa. Essa tal classificação do fiscal, e na verdade isso é um conceito que nós estamos trabalhando arduamente. A fiscalização é um processo regulador para a sociedade. Se nós fôssemos hoje pensar em multas ligadas à fiscalização, isso é muito pouco em relação às ações de educação e de construção conjunta. Então, a confiança no processo, seja naqueles que são integrados, seja naquele que tem uma subsistência, uma criação menor, encontrar naquele profissional também algo muito positivo no sentido da confiança. Eu ouvi um relato de uma produtora que passou por uma questão de foco de tuberculose na sua propriedade, e ela saiu de um foco a uma certificação. E uma das frases que mais me chamou a atenção foi quando ela disse: eu confiava muito no responsável técnico da minha propriedade. Eu achei aquilo tão bacana, porque ela teve um caso bastante difícil e ela superou, mas ela partiu da confiança. Então, voltando somente para concluir, os nossos principais pontos serão esses, aqueles de estrutura que ainda hoje nos desafiam um pouco mais. E é óbvio que cada setor, cada característica precisa ser observada de acordo com a sua realidade, porque, como falamos, o vírus ele não vai bater na porta, ele vai chegar. E eu achei muito bacana, vou reproduzir essa fala, professor. Pensar que um animal ele pode adquirir uma doença como essa, que vai do cérebro ao pulmão, ao intestino, ao pâncreas, hemorragias, dores. O animal não verbaliza, mas ela é multissistêmica. O que é isso? Ela se espalha, ela estaria afetando cada parte. Isso é muito danoso. Então, quanto nós pudermos trabalhar para evitar, e eu estou pensando no indivíduo, nós estaremos pensando também em bem-estar e, obviamente, em biosseguridade, produção, aí vem sociedade, economia, uma série de questões que cada um de nós acompanhou na TV, quando o único foco, ele surge para a gente enquanto resultado, os mercados se fechando de uma forma devastadora e todas as consequências que uma situação como essa ela vem nos trazendo também. Perfeito. Ou seja, o básico, o procedimento básico, executado da forma correta, na frequência correta, todos os dias, é o que vai nos trazer o resultado, é o que vai impedir que a doença acesse o nosso aviário e, consequentemente, nós vamos proteger o nosso plantel avícola, seja ele orgânico, outro sistema de criação livre de gaiola ou qualquer outro sistema de produção. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, os ensinamentos de vocês nesta tarde, não só nesta tarde, como também o trabalho que vocês, cada um nas suas respectivas funções de desempenho na agricultura gaúcha e também nacional. Deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês também que estão aqui conosco nessa tarde. Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas, tá? Nós já temos uma pergunta aqui do pessoal da pós-graduação, que está lá em casa também assistindo. A Caroline Moreira de Abreu perguntou
Não foi direcionada a pergunta, né? Então, quem quiser responder. A vigilância epidemiológica tem frequência e métodos diferenciados em sistema de criação orgânica? Se não tem, entendem ser necessárias adaptações regulatórias? Então, não sei se alguém quer responder aí. Bom, o Ministério da Agricultura, ele estabelece uma linha de vigilância nacional. O nosso plano, ele envolve vários, como é que eu vou dizer assim, várias categorias. Ele não diferencia por sistema, porém ele faz uma abordagem para pequena escala, grande escala, aves dentro de um compartimento, mas ele até respeita esses modelos, mas a ideia na vigilância epidemiológica da doença é a mesma. A gente vai identificar quais são os sinais, nós temos uma ficha técnica que apoia, que se saibam quais são os sinais que apresentariam um animal suspeito, né? Ou um provável caso naquele lote. As aves vão apresentar, por exemplo, a queda da produção de ovos, queda de consumo de água e de ração, animais mortos dentro de um percentual. Então, esses parâmetros a gente aplica para todas as produções. O número de amostra, daí é o nosso desenho amostral dentro do plano de vigilância, é que ele respeita essas questões que eu falei inicialmente. É uma produção de pequena escala, é uma produção de industrial, de adensamento. Então, tem o N amostral, ele vai respeitar essas questões dentro de um compartimento, por exemplo. Mas a ideia de... como é que eu vou dizer? A ideia de detecção da doença, o processo de colheita de amostras, os testes diagnósticos todos seguem sendo o mesmo. Porque a gente está falando de uma doença, de uma síndrome, na verdade, a gente fala da síndrome respiratória e nervosa das aves, em que as duas doenças virais, a doença de Newcastle e o vírus de influenza, estão elencados. E sim, o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, como disse o professor, e por isso que ele, até me complementa, professor, por isso que ele tem essa abordagem de alta patogenicidade, porque ele tem uma possibilidade de aderência a diversos sistemas. Ele replica em diversos sistemas, por isso grave. Então, não sei se eu atendi a resposta. Não sei se alguém quer complementar. Não vê mais? Para isso, eu acho que só pode colocar que existe um sorteio amostral nacional, né? Eu vou te passar o... Não, ela vai segurando, você só lembrei. Não, exato, bem lembrado, Edson. Como eu comentei, o Ministério ele faz, então, a política pública, ele tem esse plano de vigilância e o N amostral, que é o sorteio de quantas propriedades serão amostradas, vem da base federal. E aí, cada estado, dentro daqueles grupos, ele vai, por exemplo, na subsistência, tem que coletar X propriedades, na avicultura industrial, X propriedades, mas vem de um planejamento amostral nacional. Seria um sistema de vigilância permanente. Isso, nós temos um plano de vigilância nacional. E ele é composto, ele tem todas essas categorias, e por ciclos, né? A gente tem um ano de vigilância ativa, buscando essas categorias dentro do número de amostras previstas para cada categoria. Dentro desse ciclo, desse plano amostral, a gente tem a vigilância ativa, como eu comentei, e também a vigilância passiva, que é aquela que o produtor ou o indivíduo identificou as aves doentes ou mostais, ele notifica o serviço social e o serviço social realiza a colheita. Eu vou só fazer mais uma perguntinha, assim, essas análises, esses testes oficiais, eles são realizados onde, em qual estado? Bem pertinente a tua pergunta.
O Ministério também centraliza o diagnóstico oficial dos laboratórios federais de defesa agropecuária do MAPA e o laboratório de referência, tanto nacional quanto reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal para doenças avícolas, é em São Paulo, em Campinas. O diagnóstico, o sequenciamento genético, né, a vigilância genômica já é feita num outro LFDA, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que fica em Minas Gerais. Então, é centralizado pelo Ministério da Agricultura, diagnóstico oficial. Alguma outra pergunta aqui da plateia? Só nessa linha do diagnóstico, eu abro um parênteses que a vigilância dentro dos sistemas de compartimento, esses podem realizar vigilância periódica semestral em laboratórios credenciados, públicos credenciados pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, o Instituto Biológico, CEDIS, entre outros. Mas é só nessa categoria, vigilância passiva, por exemplo, onde eu tenho suspeita da doença, exclusivamente nos laboratórios federais. Boa tarde à mesa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sou filha dessa escola, fui colega do professor Vladimir, e hoje eu sou professora de patologia aviária, já dei aula de avicultura também, tive uma passagem na indústria, onde também se acompanhava momentos como esse, o Felipe disse muito bem, né? Até que cheia, a gente não pensa nada, é aquele auê, sai todo mundo correndo, e depois que a gente viveu, protocolou e se preparou, a gente, digamos assim, estamos prontos para enfrentar, embora a influenza seja um caso muito particular. Então, eu tenho conversado com os alunos, né? A gente, claro, dá o foco para aves comerciais, mas eu tenho uma preocupação em particular e sempre devolvo para eles a preocupação. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com os sistemas orgânicos, os agroecológicos, e também esse nicho de mercado que pede aves criadas de outra forma, teoricamente mais soltas, mais felizes, como que a gente vai conseguir, e isso não está concentrado, né? Fora aquele costume da ave de subsistência, que está em milhões de lugares do Brasil, lá no Pará, né, e do lado da nossa casa, como que nós podemos trabalhar essa questão? Porque essas aves realmente estão suscetíveis. Talvez um trabalho de educação e informação para cada cidadão, e aí é o canarinho, o passarinho, o quero-quero, a galinha que o meu vizinho cria, o pato que eu tenho no meu laguinho. Essa é uma preocupação que, particularmente para a influenza, eu vejo. E o que já existe, por exemplo, né, em termos de educação, ou talvez a nível, então, de Emater, inspetorias, os órgãos que chegam nessas produtores de pequenas criações para eles ficarem alertas. Vou mandar fechar todo praticar. Obrigado pela pergunta, professora. Em relação à educação sanitária, o Serviço Oficial do Rio Grande do Sul ele trabalha em consonância com o Programa Nacional, e o Estado ele foca suas atividades a partir de uma programação multicritério que fizemos, onde cada município tem um conjunto de ações mínimas por rodada semestral. Mas pensando especificamente nesse tema, que é os dados que trouxemos na influenza aviária, sempre ranqueando entre os principais assuntos, e o BNSA como principal programa, dá para se dizer que nos 497 municípios, desde do foco em declaração e atualização anual de rebanho, onde do pássaro ao bovino todas as espécies têm igual importância, cada unidade local com seu corpo técnico, desde a bancada, que faz aquele atendimento de quem procura a unidade, até aqueles que vão nas propriedades, para uma atividade de mitigação de risco, para uma vistoria, são técnicos já capacitados para fazer esse tipo de comunicação e ações. Especificamente como projetos, nós temos o projeto de Educação Sanitária nas Escolas, que também abre um campo tanto para o ensino técnico, quanto fundamental e médio, quanto para as universidades. E, então, nós priorizamos a cada
semestre, dá para se dizer assim, é a inserção cada vez maior no campo, na propriedade, independente do seu tamanho e característica, trabalhando desde os veículos de comunicação em massa, o interpessoal, que nós percebemos que ainda faz um efeito muito grande, né? Hoje, apesar de termos a tecnologia ao nosso favor, todo o diagnóstico que conseguimos receber até agora é que o contato faz o efeito maior, mas esses projetos são contínuos em relação à importância de cadastro de todas essas espécies e de aproximação. Porque muitas das vezes existe até um medo. Não, eu não vou declarar. Eu não vou dar visibilidade àquela espécie. Mas a influenza aviária nos ajudou a redefinir um pouco esse conceito. É óbvio que o trabalho é contínuo. E eu sempre vejo, ali pelo nosso trabalho, que toda mudança de comportamento é quase geracional. Então, percebemos isso no trabalho com a febre aftosa, com a peste suína, com todos os demais assuntos que no serviço oficial fazem parte do nosso escopo. Mas o que é mais interessante é que, por exemplo, quando se trabalha com a criança, por exemplo, eu via muitas frases assim, ainda na época da vacinação. Olha, meu pai não leva a vacina no gelo, mas quando eu crescer eu vou levar. Então, a educação sanitária, por isso que eu agradeço muito pela pergunta, é exatamente essa ferramenta de modificação social. E é muito compreensível, porque uma mudança de comportamento ela só ocorre quando eu entendo. Como nós podemos querer mudar algo sem levar ao entendimento? Então, nós, como servidores, precisamos decodificar a informação, torná-la compreensível, aceitável e, principalmente, eu volto àquela palavra, criando aquela confiança. Aí sim, temos aquela pessoa que vem para não notificar, para fazer a declaração anual de um pássaro. Ela trouxe um canarinho de um outro estado. Isso é muito gratificante. Mas, obviamente, é um trabalho contínuo, constante, que nos exige implementando os projetos já existentes, mas nesse trabalho do dia a dia. Então, no Estado, nós trabalhamos dessa forma, com projetos já consolidados e com as ações que, em sequência, né, aos demais assuntos regidos pelas ordens de serviço, coletas e vigilâncias, acontecem no nosso dia a dia também. Pergunto isso até porque, dependendo do município, e lá na região onde eu dou aula, eles não têm, por exemplo, uma inspetoria veterinária, uma regional da Secretaria da Agricultura, e acho que tem que se reportar diretamente a Porto Alegre, alguma coisa assim. Que é a região de Novo Hamburgo, ali o Vale do Paranhana. Isso. O que nós temos na estrutura, isso do serviço oficial, nós temos em regionais, em número de 15, com inspetorias de defesa agropecuária espalhadas em vários municípios, os escritórios de defesa agropecuária, que muitas das vezes ficam na sede da própria prefeitura. Então, poucos são os municípios que nós chamamos de municípios assistidos, são aqueles que não têm uma unidade propriamente dita. Mas, normalmente, a maior parte deles tem ou um escritório, ou uma inspetoria, e hoje até com os canais de comunicação, a própria página da Secretaria tem um item lá no finalzinho, regionais e inspetorias, onde conseguimos ver o endereço, o telefone, e de todo modo, surgiu alguma dúvida, mesmo naqueles canais de comunicação que nós temos ali, nós podemos passar todas as informações nesse sentido, porque provavelmente, se não tem um local, tem algum município vizinho mais próximo do que propriamente regional. Obrigada. Se eu posso complementar a fala do Felipe, que foi excelente, existe também um material publicado pelo Serviço Estadual, também material publicado pelo Federal, que comunica de formas diferentes a cada grupo, né? Então, tem ribeirinho, tem material para comunicar com ribeirinhos, com indígenas, com pequena escala, grande escala, e isso é um instrumento que vocês utilizam também na defesa. E professores, já ofereço o trabalho da educação sanitária também por essa ponte participativa, seja para as escolas, universidades, independente da característica, seja ela rural, seja ela urbana, nós temos um projeto contínuo, que ele tem um mínimo de ações que precisam ocorrer. Então, havendo interesse de qualquer unidade, né, da área educativa, nós temos como levar da influenza aviária os demais temas de interesse. E até com um estudo, às vezes, particularizado, pensando que naquela região é importante também, de acordo com os principais achados, características, nós temos
representante da educação sanitária em cada supervisão regional, um titular e um substituto, que são pontes bem interessantes com o interior, e mesmo na central, nós fazemos esse trabalho bem direto com, como eu disse, de 4 anos, a pré-escola, às universidades. Eu acho que é bem importante, inclusive, fazer esse link e trazer as pessoas, eu tenho feito isso com a parte de saúde pública, trazer as pessoas da área, na região, porque daí a gente não instrui só o aluno, né? A gente instrui os nossos alunos, ou abre para comunidades, tu já está me dando ideia, para, de repente, fazer um evento de informação nesse sentido. E, inclusive, algo muito importante que é trabalhando metodologias ativas para que eles se vejam como protagonistas do processo. Hoje, essa questão de trabalhar com o outro é exatamente envolvê-lo inserido naquele sistema, porque ele percebe, poxa, eu posso fazer a diferença com os instrumentos que já uso. Então, é realmente muito bacana ver esse desenho, né, de trabalho. Bom, pessoal, está muito interessante a discussão aqui da mesa, nessa mesa maravilhosa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui a nossa mesa. A gente quer agradecer muito aos componentes.